Ciência, modernidade, magia, religião, natureza e cultura. O que essas coisas têm em comum? Hoje eu gostaria de falar um pouco desses imbricamentos desses conceitos e recapitular um pouco os processos através dos quais a ciência se constitui na modernidade, e essa constituição se dá separadamente, de forma a segregar mundos, segregar a natureza da cultura, a relegar o mundo natural que era antes constituído como parte ontológica das relações de humanos com a natureza. Aliás, essa própria frase que eu falei, né, relações de humanos com a natureza, já é uma frase cientificada, uma vez que a gente, enquanto herdeiros da modernidade, a gente tratou de se colocar de forma apartada, nós, enquanto humanidade, nos colocamos de forma apartada da natureza, sendo que previamente isso não ocorria. Então, é preciso destrinchar um pouco mais esse processo para entender as consequências disso nas nossas próprias concepções, nas nossas formas de elaborar conceitos e na nossa própria forma de pensar. E aqui eu trago dois autores super importantes para a gente refletir a respeito dessas questões, que são Bruno Latour e a Isabelle Stenger, que ambos até dialogam entre si, mas cada um tem as suas particularidades. A ideia básica de constituição da ciência, afirmação da ciência perante o mundo enquanto autoridade, enquanto discurso de verdade, ela deve então ser concebida como fruto de um processo que, de uma certa forma, apartou, como eu falei, a natureza, relegou a natureza ao plano de tudo que é natural, ele é objeto da ciência e ele deve ser explicado a partir da lente da ciência, a partir dos critérios científicos, e a lógica dele então é ser um objeto. Ele por si só não se explica sozinho, e a lógica subjacente à questão da natureza, à questão das relações e das imbricações da natureza entre si, ela não se explica, e se a ciência veio então colocar um véu sobre essas explicações tidas como mundanas demais. E a cultura, a ideia de cultura também, nesse mesmo momento, ela surge como uma maneira de dar voz àquilo que é constituído da humanidade, a civilização. Então, a cultura também são elaborações simbólicas, são elaborações criadas por nós, humanos, e que, a partir das nossas relações com a natureza, mas é algo típico, é algo exclusivo da humanidade. E a cultura, ela também acaba sendo alçada a esse patamar de ciência. É possível explicar a cultura através da ciência. É isso que a antropologia faz, por exemplo. Pois bem, diante dessas questões, vai vir a Isabelle Stenger e vai dizer, então, que a gente é fruto desse processo, a gente, principalmente as filosofias, as ciências sociais, somos, então, frutos desses processos que criaram uma narrativa épica, a narrativa da ciência, a narrativa de que somos modernos, como diria Latour, que garantia que apenas os filósofos, os artistas, os cientistas estivessem autorizados a investigar aquilo que mistifica os outros. Então, a partir do momento que a ciência ganha alça esse patamar, ela também acaba negligenciando e subjugando os seus objetos de estudo. E isso aconteceu principalmente também, se a gente for olhar, no movimento de caça às bruxas. O que foi a caça às bruxas
para além da perseguição, a ideia de um feminino que atuava em plena relação com os elementos da natureza, com as forças da espiritualidade, e a partir daí alçava suas potências. A caça às bruxas foi então, de uma forma ou de outra, uma maneira de subjugar essas forças, essas potências, mas também a forma de relegar essas práticas tidas como não científicas a um estágio inferior que pode ser explicado pela ciência. Tido como animismo, isso pode ser explicado pela ciência, isso pode ser, então, desmistificado. Então, a destruição das caças bruxas não foi apenas no sentido da destruição física dessas mulheres, da destruição dessas relações que colocaram as ideias científicas acima de uma outra concepção de mundo, mas também foi um processo de destruição de formas de vida que partiam de outros pressupostos. Sendo assim, diz Isabelle Stanger, a responsabilidade da ciência foi então de determinar o que estava e o que não estava autorizado a existir enquanto real. E nós, atualmente, somos herdeiros dessa operação, dessa erradicação cultural, dessa erradicação social que foi cometida em prol, em nome de uma ideia de civilização, de uma ideia de razão. E o que hoje a gente considera natural, na verdade, então, foi uma invenção, foi uma construção que precisou, então, de fato, atuar sobre a natureza de forma a enxergá-la e analisá-la e a tratá-la a partir de uma outra lente. A lente que a ciência vai explicar, a lente de que a natureza é diferente da cultura, a natureza é diferente da humanidade. Como se nós humanos não fôssemos seres também naturais, com funções naturais. Claro que tudo isso agora passa a ser balizado e lido pela lente da ciência.